Hoje eu quero mostrar para vocês como identificar se o sensor da câmera DSLR de vocês precisa ser limpo, ou seja, se tem alguma sujeira, e se tiver alguma sujeira, como limpar, obviamente, com todo cuidado. Lógico, vocês têm que tomar muito cuidado e no final das contas vocês são responsáveis. Então, se você não tem certeza de como fazer esse trabalho, mesmo depois de assistir esse ou outros vídeos que explicam como fazer essa limpeza, o melhor é sempre levar numa autorizada ou em alguém que saiba fazer essa limpeza para você não ter problema nenhum, beleza? Então, vamos lá. Olá, aqui é o professor Rovier. Se é a sua primeira vez no canal, considere se inscrever e habilitar as notificações para não perder os próximos vídeos que vão ajudar você a melhorar o seu conteúdo. Então, primeiro, ajudar vocês a identificar se tem sujeira no sensor da câmera de vocês e, se vocês identificarem que sim, ensinar vocês a fazer essa limpeza com todo cuidado. Então, antes da gente começar, eu queria falar um pouquinho sobre o que é o sensor para vocês entenderem o quanto de cuidado vocês têm que ter na hora de fazer essa limpeza. Vamos dar uma olhada no computador, então, num esquema bastante simples para a gente começar a entender. Então, esse aqui é um chip, né, que a gente chama do sensor de imagem, que está dentro lá da câmera de vocês, e é isso aqui que a gente tem que fazer a limpeza desse chip. Obviamente, ele tem várias camadas, tá? Isso aqui é uma simplificação desse chip, tá? Mas a intenção aqui é mostrar para vocês que uma das primeiras camadas, e é essa que vocês vão estar fazendo a limpeza, é esse vidro de cobertura, tá? Então ele não é direto o chip. Se vocês acontecer alguma coisa de vocês riscarem o chip de vocês, né, riscarem esse sensor de imagem, vocês não vão estar riscando necessariamente o fotodiodo ou algum tipo de filtro, ou até as lentes que tem individualmente para cada um desses filtros de cores ou do próprio diodo. Vocês vão estar riscando esse vidro que tem por cima do sensor de imagem. E deixa eu mostrar uma outra imagem para vocês aqui, para vocês entenderem que vocês têm realmente esses sensores que são sensíveis às luzes, né? Esse que precisa ser protegido. Se isso aqui de alguma forma estragar, isso aqui não tem como consertar, porque você não troca um desses sensores, você tem que trocar o chip inteiro, porque ele é construído diretamente, então é todo o sensor que você acaba tendo que ir trocando se algum desses elementos estragarem, ou mesmo esse vidro de cobertura. Esse vidro que faz a proteção do restante do sensor, ele tem também alguns filtros, né? Infravermelho, anti-alias, né? E a próprio vidro que serve para proteger quando vocês forem fazer essa limpeza, o que não quer dizer que vocês não tenham que tomar cuidado na hora de fazer a limpeza desse vidro que está protegendo. Mas é importante porque muita gente acredita que você acaba limpando talvez o chip ou alguma coisa assim. Não, você nem chega perto desses sistemas eletrônicos que tem por baixo realmente do sensor de imagem, porque tem esse vidro que vai fazer a proteção. Então é o vidro, ele tem a sua resistência, né, muito maior, com certeza, se a gente tivesse que mexer nos diodos lá do chip, né? Então só para deixar vocês tranquilos quando vocês estiverem fazendo essa limpeza. Muito bem, agora que vocês entendem o que é esse sensor de imagem, que ele tem esse vidro por cima, e é esse vidro que a gente tem que fazer a limpeza, porque muitas vezes vai ficar uma poeira ali em cima, uma gota de óleo ou alguma coisa, de tanto vocês talvez trocarem de lente, ou dependendo como vocês fazem o manuseio da lente de vocês, da câmera de vocês, vai uma hora ou outra ter alguma sujeira ali em cima. Então, vamos dar uma olhada agora nos materiais que eu vou utilizar e depois vamos abrir a câmera. Bom, pessoal, então a gente tem várias coisas aqui que são importantes, tá? Essa aqui é uma bombinha de ar, basicamente para vocês soprarem e fazerem a poeira, o pó, alguma sujeira que esteja dentro da câmera de vocês. Isso aqui serve para lente também, para vocês tirarem essa sujeira. Tem um outro aqui com alguns pelinhos, né? Obviamente tentem não tocar nele com a mão, porque senão vocês vão deixar o óleo da mão de vocês, né? Mas esse aqui já vem com a bombinha junto, mas nada impede vocês usarem um pincel e soprarem nesse pincel de vocês para deixarem ele com um pouco de energia estática, e aí quando vocês passam, por exemplo, no sensor, vocês puxam aquele espelhinho diretamente, não precisa forçar, porque ele já vai atrair, porque ele está, de certa forma, um pouco magnetizado com essa energia estática. Tá? E aí vocês vão ter várias ferramentas, aqui obviamente são algumas, tá? Esses kits vocês podem comprar, ou às vezes vocês ganham também esses kits, tá? Eu diria que o mais importante é vocês terem algum tipo de esponja, né? No caso aqui um cotonete, para vocês limparem, onde vocês vão botar o líquido, tá? Esse líquido geralmente são líquidos especiais, então vocês têm que procurar por esse líquido, depois eu vou deixar algumas sugestões no comentário, para molhar o objeto que vocês vão estar utilizando, aqui no caso um cotonete, né? Para passar no sensor de imagem de vocês. Um cuidado com o cotonete. Primeiro, esse aqui que eu tenho, ele tem uma haste de papel, né? Então mesmo que ele com o tempo acabe saindo conforme vocês vão esfregando lá no sensor, sair esse algodão que tem aqui na ponta,
Se ele for tocar, ele vai tocar com a parte de papel no vidro de proteção que eu mostrei para vocês. Se for aqueles de plástico, tomem cuidado, porque ele é, obviamente, um material mais resistente, então se vier tocar aquela haste de plástico no sensor, a chance de riscar aumenta um pouco mais, porque ele é um material um pouco mais rígido. Outra coisa, quando vocês forem utilizar o cotonete, se vocês botaram a mão nesse algodão que tem aqui na ponta, provavelmente já vai ter óleo da mão de vocês. Descartem ele, né, joguem fora, ele não é mais útil para isso, e peguem outro, e obviamente quando vocês puxarem do pacote, vocês pegarem num dos lados, não usem esse lado, usem apenas o outro, desde que vocês não estejam tocando nele. Uma coisa que pode acontecer com esses cotonetes, embora eu ainda ache uma das melhores soluções, é que como ele tem esses pelinhos aqui, talvez vocês não estejam vendo, mas ele tem todo em volta uns pelinhos, esse pelinho acaba se soltando lá dentro. Depois, para tirar esses pelinhos, você pode utilizar a própria bombinha, né? Depois que secar a solução, e ele vai remover. Alguns podem enroscar em algum lugar, então vocês vão ter que tentar puxar ou com a mão ou com alguma pinça. Só que, de novo, se vocês utilizarem uma pinça, ela é de metal, e aí se vocês baterem naquele vidro do chip de sensor de imagem, a chance de riscar é muito grande. Então, muito cuidado quando vocês forem fazer algum tipo de remoção desse tipo de sujeira, tá? E tem outras coisas, aqui depois tem uma haste que eu vou mostrar para vocês, que dá para limpar também, mas eu não vejo necessidade de utilizar isso, e eu achei bastante útil ter algum tipo de luz para vocês iluminarem lá dentro do sensor, nem sempre é fácil de ver, então uma lanterna, ou a própria lanterna do celular de vocês vão poder estar iluminando bem o sensor para visualizar lá dentro e conseguir realmente fazer uma limpeza. Outra coisa com relação ao cotonete, muitas vezes vocês vão limpar ele, tá? Mas eu vi que um dos maiores problemas que a gente tem com essa limpeza é a questão do óleo que fica, né, lá dentro nesse sensor de imagem. Então, façam uma limpeza, troquem o cotonete, peguem outro, passem o líquido de novo e vão fazendo limpezas consecutivas. Nunca com o mesmo, porque obviamente ele já, na primeira limpeza, já ficou sujo com um pouco desse óleo que vocês estão tentando remover, e se vocês ficarem passando, ele na verdade vai acabar sujando, espalhando mais aquele óleo do que realmente removendo. Então vocês têm que ficar trocando os cotonetes para continuar fazendo a limpeza. Muito bem, pessoal. Então como é que vocês vão identificar se realmente tem sujeira no sensor de imagem de vocês? Então vamos fazer isso exatamente agora. Primeira coisa que eu fiz, eu peguei aqui no computador, tá, um PowerPoint todo em branco, vou botar ele aqui em modo de apresentação, ou seja, vai ficar todo branco a tela do meu computador, e agora a gente vai configurar aqui a câmera para tirar foto. Primeiro, o ISO o mais baixo que tiver, ISO 100, ISO 50, depende da câmera de vocês, a abertura a mais fechada que der, tá? Essa aqui eu tô com a lente da Sigma 1835, né, então ela vai no máximo até a abertura, ou no mínimo, né, seria o mais fechado, 16, e a partir daí vocês podem utilizar aqui na câmera de vocês o sensor para identificar a luminosidade, e aí vocês vão regular a velocidade do obturador. Qual que é a ideia da velocidade do obturador? Que ele fique não totalmente para a direita, que a imagem simplesmente queime ela, né, que eu não consiga visualizar, mas até um ponto onde eu tenha a minha imagem um pouquinho à esquerda, né, no meu histograma da imagem. Aí vocês vão regulando aqui 2, 2,5, percebi que 2,5 deve ser mais ou menos aonde fica adequado. Né? É um tempo para segurar com a mão, se vocês forem ver, bastante alto, mas isso não é problema, tá? Outra coisa aqui, na abertura, 18mm, podem deixar também, e o foco no infinito. Tá? Girem, não tentem focar na tela, porque até vai ficar bastante difícil, mas coloquem o foco no infinito. Se tiver alguma luz refletindo aqui nessa imagem, tentem evitar esse reflexo, tá? Porque daí ele vai causar algumas luzes aqui na imagem de vocês, tá? E aí podem fazer a fotografia. Uma coisa importante dessa fotografia é que vocês podem inclusive mexer a câmera de vocês, né? Porque ela vai ficar um longo tempo de exposição, mas tentem manter dentro desse quadro branco, tá? Então, ó, apertou, pode mexer aqui e aí finalizou a fotografia. Agora o que nós vamos fazer? Vamos jogar essa imagem para o computador. Muito bem, então eu já importei a imagem da câmera para dentro do computador e já importei para dentro do Lightroom. Tá? Então, isso é um ponto importante para vocês conseguirem identificar. Eu estou usando o Lightroom. Imagino que você que esteja interessado em limpar o sensor da câmera de vocês é porque você é alguém que está interessado em se aprofundar na fotografia. Então, o Lightroom, né, comprar esse pacote faz todo sentido vocês comprarem o software para ter ele. Então, por isso que eu estou utilizando este software e não outro. Então tá aqui na biblioteca, tá? Eu peguei apenas a última imagem que eu tirei ali, que eu mostrei para vocês. Venho aqui em revelação, e aqui em revelação ele tem um segredo. Obviamente vocês estão vendo que não tá toda a imagem não tá mais clara, né? Até porque a própria lente acaba fazendo essa vinheta aqui, mas isso não é um problema, tá? E aí vocês vão vir aqui em remoção de manchas, e aqui provavelmente vai estar desmarcado para vocês essa visualizar pontos. Tá? Vocês vão marcar essa visualização de pontos. E o que ele vai fazer? Ele vai dar um destaque para vocês aonde estão aqueles pontos onde provavelmente tem sujeira. Uma coisa que eu achei interessante é que
provavelmente isso aqui vai estar zerado aqui para vocês quando vocês abrirem, mas até a metade, eu diria que se vocês não identificarem muitos desses pontos, vocês vão ver que isso não é um problema e provavelmente vocês não precisam fazer a limpeza. O que não quer dizer que não tem sujeira nesse sensor, né? Porque se eu for até o máximo, vejam que daí ele começa a mostrar justamente onde estão essas manchas, né? E isso aqui é sujeira que está lá naquele vidro de proteção do meu sensor. Ó. Ele tem essas manchinhas, provavelmente é algum óleo, tá? Dificilmente isso aqui apareceria com grande evidência dentro da fotografia, tá? Na hora que eu tirasse uma foto mesmo de algum objeto, tá? Aqui quando eu chego na metade ele tem dois, ele tem aqui um ponto que dá para ver e aqui embaixo um outro ponto. Então, basicamente, eu não precisaria fazer a limpeza desse sensor imediatamente, a não ser que eu visualizasse realmente alguma mancha vindo até aqui. Mas dá pra gente melhorar a nossa limpeza. Obviamente, esses cantos aqui, ó, isso aqui faz parte da própria vinheta, né, que ele tem, mas ele já está captando a própria rugosidade do próprio material, né, ou seja, do vidro. Então, isso aqui não necessariamente é sujeira que esteja no sensor de vocês, tá? Mas essas manchinhas que aparecem, sim, dá para ver claramente que são alguma coisa que tem dentro do sensor. Então, a gente vendo aqui, identificando que precisa de uma limpeza, aí sim a gente tem que fazer a limpeza do nosso sensor. Ou mandar para fazer a limpeza, claro. Muito bem, pessoal, a gente está aqui com a câmera, então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é, obviamente, remover a lente, né? Deixem a lente de vocês de canto e, obviamente, protegida. Aqui dentro vocês têm o espelho, tá? Vocês não conseguem visualizar o sensor, para isso vocês têm que ir nas configurações da câmera de vocês, e aí cada câmera vai ter a sua configuração. Essa aqui é uma Canon 80D, então vai estar num lugar provavelmente diferente daquele da câmera de vocês, se não for a mesma, né? Mas vocês vão ter aqui a opção de limpeza do sensor. Clicando aqui, aí sim vocês vão ter essa limpeza automática, né, que está ativada, limpar agora, né, que ele vai fazer uma limpeza da câmera mesmo, e a limpeza manual, que vai fazer com que o espelho seja erguido, tá? Então, quando vocês começarem a fazer isso, obviamente façam num lugar onde vocês têm um certo controle sobre a poeira que tem no lugar, tá? Se eu der um OK, ele faz o barulhinho e agora ele acabou de levantar o meu espelho ali, certo? Só para vocês verem, né? Tá ali o meu sensor. Esse sensor agora é que eu tenho que fazer a limpeza, né? Então, para tirar qualquer tipo de poeira de maneira bastante simples, basta vocês virarem a câmera para baixo e soprar lá dentro, que ele já vai tirar algumas partículas de poeira. Obviamente, quando estiverem fazendo isso, cuidem para isso aqui não bater no sensor de vocês lá dentro, né? Façam essa limpeza e ele já vai tirar alguma poeira. Podem fazer simplesmente isso, se vocês não querem estar esfregando nada lá no sensor de imagem, né? Obviamente, tomando todo o cuidado, vocês podem fazer isso sem problema. Mas se daí vocês quiserem realmente fazer uma limpeza maior, aí vocês vão pegar a solução de vocês, tá? Essa solução vocês procurem as soluções específicas que vêm com esses kits também. Geralmente ela é uma mistura de alguns tipos de álcool, isopropílico, né? Para fazer isso, não coloquem muito, porque vocês também não querem umedecer demais o sensor de vocês, né? Botem apenas o suficiente, virem lá e cuidadosamente façam a limpeza do sensor, tá? Vocês vão ver que ele vai molhar aquele vidro, tá? Vocês vão esfregar. Eu diria que faz sentido tentar esfregar sempre na mesma direção, certo? Ou seja, ou da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, para fazer a limpeza. E aí ele vai secar aquele álcool sem problema, mas vai ficar talvez algum pelinho do cotonete que vocês estão usando, né? Ele tem esses pelinhos, então ele acaba ficando ali. Nada impede de vocês utilizarem o soprador aqui, tanto para secar essa solução que está ali, novamente virado para baixo, quanto tentar tirar esses pelinhos que vão ficando com esse sopro que vocês estão fazendo. E aí vocês têm que cuidar, olhar e analisar bem se não ficou nenhum daqueles pelinhos do cotonete, porque eles sim vão afetar a imagem de vocês sem dúvida alguma, porque eles estão bloqueando a iluminação que chega até o sensor. Então, repitam esse processo quantas vezes for necessário. Como eu comentei, depois que usou o primeiro cotonete, tá, para limpar, para fazer a limpeza, podem jogar fora, tá? Porque ele está cheio daquele óleo que tinha ali, se é que tinha algum tipo de óleo, mas se não tiver, se ficou agora, ele já está com óleo. Então vocês só estão espalhando esse óleo em vez de fazer a limpeza. Peguem um outro, passem a solução no cotonete e aí sim repitam essa limpeza constantemente. E se ficou algum pelinho, novamente vocês têm que ir fazendo essa limpeza repetidas vezes. Então vou pegar mais um cotonete aqui, vou molhar aqui do lado que eu não botei a mão, né? E novamente vou tentar remover com o uso da lanterna. E agora
só para mostrar para vocês um desses bastõezinhos também que eu tenho, né? Na verdade eu acabei ganhando de brinde com alguma compra que eu fiz, tá? Então, esses bastõezinhos, geralmente eles dizem que são específicos, né? Então vocês vão pegar e vão passar ele, tá? Ele já vem molhado, tá? No caso esse aqui pelo menos. E aí vocês passam ele. Qual é que é a vantagem que eu diria desses bastõezinhos aqui? Que ele não tem os pelinhos que tem no cotonete. Enfim, ele vem já umedecido com o líquido que vocês precisam utilizar. Uma observação, pessoal, eu não gostei muito desses bastõezinhos. Na verdade, depois que eu passei ele, eu achei que ele ficou mais manchado, né? Eu não sei se era algum tipo de óleo, né? Mas pelo menos esse aqui especificamente eu não gostei. E aí eu acabei refazendo a limpeza com o cotonete com outro líquido que eu tinha, que eu achei bem melhor. Muito bem, pessoal, já, enfim, terminei a limpeza e já fiz aquela fotografia de novo pra gente ver. Bom, afinal de contas, comparado ao que a gente tinha, ficou melhor ou pior, né? Então, quando eu passei aquele bastãozinho, ele acabou ficando desse jeito. Eu vi que o sensor estava bem sujo. Ele ficou com todas essas manchas aqui, né? Obviamente uma parte da própria textura do vidro, mas ele acabou piorando. Aí eu fiz mais algumas limpezas com o cotonete mesmo, com outro líquido que eu tinha, que eu achei melhor. Né? E aí se a gente comparar com esse aqui, ó, vejam que essa marca e essa marca aqui praticamente desapareceram, né? E aí essa aqui foi a última imagem que eu fiz. Eu vou aumentar agora ao máximo, até para vocês terem uma comparação, não? Então esse era o jeito que a gente tinha quando a gente começou lá na primeira foto que a gente tirou sem fazer a limpeza, e essa é a última. Vejam que tem ainda algumas marcas, né? Mas é perfeitamente possível de fazer essa limpeza. Tanto que eu tô aqui na metade ainda, ó. Ele começa a aparecer quase bem aqui no final, as primeiras manchinhas realmente. Então, esse tipo de sujeira aqui praticamente vai ser imperceptível quando vocês fizerem a fotografia de vocês. E outra coisa, se vocês, apesar importante destacar, né, de vocês olharem aqui e verem que daria para fazer uma limpeza, mesmo olhando nessa primeira imagem aqui, não necessariamente precise fazer essa limpeza. Vou mostrar um exemplo aqui com uma fotografia para vocês. Então, aqui uma fotografia realmente de um cenário que eu tenho. Tá? E aqui a gente tem uma mancha, essa aqui provavelmente não, talvez essa aqui seja da lente, mas essa aqui estava saindo em todas as fotografias que eu tirava, né? Se eu mudar para outra aqui, ó, tá aqui de novo a mancha. Outra fotografia, tá? Aqui não aparece porque está com o fundo branco, né? Mas quando era esse fundo azul, né, ele sempre aparecia essa mancha aqui. Essa mancha aqui era uma sujeira lá no sensor. Isso aqui estava me incomodando, porque todas as fotos aí eu tinha que vir aqui e fazer a correção desse problema, pelo menos naquelas onde eu tinha o céu azul. E geralmente, né, tu vai fazer algumas fotografias é o céu azul, e essa mancha estava justamente na parte do sensor que capturava a parte de cima da fotografia. Então isso aqui estava me incomodando, por isso que eu decidi fazer a limpeza. Então, de novo, se vocês decidirem fazer a limpeza do sensor de vocês, na verdade é um pouco isso que vocês têm que cuidar apenas. Se realmente tem uma sujeira lá que está incomodando vocês. Se não tiver, talvez vocês nem precisem fazer essa limpeza, porque ela não vai afetar em nada as imagens de vocês. Bom, pessoal, era isso. Espero que esse vídeo ajude de alguma forma vocês, mas lembrando sempre que se vocês forem limpar o sensor da câmera de vocês, a responsabilidade é de vocês. Então, se vocês não têm certeza do que vocês estão fazendo e não têm os instrumentos corretos, as ferramentas, os líquidos, o cotonete correto, ou vocês têm dúvida de como fazer, é melhor não fazer e realmente deixar para um especialista. Até porque não são equipamentos baratos e você não vai querer estragar o sensor da câmera de vocês, que vai custar muito mais caro trocar ele do que fazer a limpeza. Mas também, se vocês não experimentarem, vocês nunca vão aprender. Então, muitas vezes testem até no vidro mesmo da janela para ver o que vai acontecer se vocês utilizarem um determinado líquido, um determinado cotonete, algodão ou outro tipo de material, né, para evitar tentar testar direto ali. Vocês podem, obviamente, também limpar as lentes de vocês, né? Utilizem muitas vezes os líquidos que vêm nesses kits para limpar as lentes de vocês, e aí vocês já vão ter uma ideia de como ele vai funcionar, se vai ajudar, se vai piorar, se realmente vai fazer limpeza, ou se vocês podem ter algum problema ao longo dessa limpeza. E qualquer dúvida, coloquem nos comentários. Eu deixei ali também na descrição do vídeo algumas dicas de kits de limpeza. Obviamente sempre vai ter dos melhores até os piores, né? Então tomem cuidado para aqueles que vocês vão escolher, se realmente ele vai atender a necessidade de vocês. Tem os mais simples que vai servir para limpar a lente, que não vai ter problema nenhum. Muitas vezes até um pano de óculos vocês podem limpar a lente de vocês sem problema, certo? E se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, habilita as notificações para não perder os próximos conteúdos que vão ajudar você a melhorar os seus vídeos. Um grande abraço e até mais.